É como uma ilha dos prazeres da história de Pinóquio. É tudo prazer, sem qualquer responsabilidade. Isso é mortal, é parasita em certo sentido. Eu não estou fazendo um julgamento de valor. Quero dizer, não é de se admirar que os jovens estão presos nisso, porque é uma tecnologia incrivelmente poderosa e que impulsionou o desenvolvimento da própria internet. E não podemos esquecer que isso se encaixa em uma motivação viciosamente primordial, principalmente para os rapazes, que estão sendo atacados a todo tempo pelo que os biólogos chamam de superestímulos. Então, imagine que há um estímulo biológico que tem um efeito sobre você, e você pode amplificá-lo. Perceba que as atrizes de filme adulto normalmente têm seus elementos físicos sexualmente provocativos exagerados, e os homens são muito visuais em termos de seu processamento sexual. Por causa disso, você sabe, os caras possuem curiosidade, são atraídos. Mas acredito que eticamente não é bom, pois é uma saída fácil. Você sabe que é, quando você pode se gratificar sem passar pelo processo de transformação. O que você deveria fazer é sair e encontrar alguém para se relacionar. Mas digamos que você não consiga encontrar alguém. Bem, então pode-se dizer que existe um indicativo que você deve mudar, que você deve se transformar. Na verdade, é uma forte indicação de que você deve mudar. Qual seria o melhor sinal se não for o fato de você não encontrar ninguém que queira ser íntimo de você? É a rejeição em maior nível, e é, em parte, por isso que os homens têm medo dela. E eu entendo isso, e eu também entendo os caras do MGTOW, você sabe. São os que estão simplesmente recomendando que os homens não tenham relacionamentos permanentes de longo prazo com as mulheres. E eu entendo pelo que eles estão passando, ainda que eu os tenha chamado de patéticos fuinhas há algum tempo atrás. Bem, eles estão oferecendo para muitos jovens que precisam de um pequeno empurrão para enfrentarem o mundo real lá fora, uma justificativa para permanecerem sem mudanças. E eu já vi que isso tem efeitos muito prejudiciais em várias pessoas. Em parte, na minha prática clínica, porque esses jovens que estão sem sucesso estão procurando uma razão pela qual as mulheres são terríveis. Porque, senão, eles têm que pensar que simplesmente não estão apresentáveis. Então, os caras do MGTOW dão a eles uma justificativa, que estamos em um mundo ginocêntrico, e as mulheres têm o controle e gostam de acabar com você se tiverem a oportunidade. É como, bem, algumas mulheres fazem isso com alguns caras algumas vezes. E, às vezes, é brutal. Eu tive clientes que foram arrasados pelo sistema judicial e totalmente arruinados. E eu não pude ajudá-los. Fiz tudo o que pude para manobrar, negociar, planejar e traçar estratégias com muito cuidado para que eles fizessem tudo certo. E não ajudou. Eu quero dizer que os sistemas judiciais podem ser absolutamente brutais para os homens. É horrível. Não podemos ter uma discussão sobre pornografia. Não parece que a pornografia seja realmente uma ideia muito boa. Não acho que esteja ajudando ninguém. Agora, poderia-se dizer que isso é uma forma de expressão e que possui alguma utilidade educacional potencial, de forma que o prazer é uma consequência da utilização sexual de material pornográfico. Mas eu ainda diria, vendo tudo isso, que não. É um bem social líquido, não faz bem às pessoas que o produzem ou que o consomem. E não acredito que alguém se sinta um ser humano melhor depois de utilizar a pornografia para fins sexuais. Agora você pode dizer, bem, isso é porque eles têm vergonha do sexo desde que nasceram, e que isso é uma consequência da nossa cultura distorcida. Em um mundo utópico, não teríamos essa vergonha. É muito mais complicado do que isso. E eu li algo em um dos comentários de uma entrevista que concedi outro dia sobre o aparente fato de que os adolescentes de hoje estão fazendo muito menos sexo. Uma pessoa comentou que há a vergonha que os homens sentem quando o sexo é um esporte de espectadores em vez de um ato participativo. E então você pensa, bem, o mero fato de que você está observando duas outras pessoas, uma das quais não é você fazendo sexo, em vez de fazer sexo, realmente implica algo sobre você. E ainda mais, implica algo sobre sua desejabilidade. É muito difícil pensar sobre isso, mas tem algo a ver com a sua coragem.
Por que você fica sentado sozinho à noite com seu laptop no colo? Que diabos está errado com você? Bem, nada. É só que devemos dispensar a vergonha sexual? E não, provavelmente não é a resposta. Então, isso é tudo sobre por que as pessoas têm dificuldade em tratar ou falar sobre sexo? Não é surpreendente que o sexo seja como dinamite. Anteriormente, eu dei alguns conselhos sobre como parar com álcool. Assim, eu poderia dizer que não é que você está tentando parar com a pornografia. Não é a maneira certa de pensar sobre isso. A maneira certa de pensar sobre isso é que você está tentando descobrir como ter uma vida melhor. Bem, eu diria para desenvolver a autoria sobre o seu futuro, considerando o seu vício em pornografia, sobre como sua vida poderia ser em 3 a 5 anos, se você cuidasse disso como se fosse com alguém com quem você se importa. Passe algum tempo escrevendo sobre o quão boa sua vida pode ser em 3 a 5 anos, se você se controlar, se você fizer o que é bom para você, sobre como estará sua vida, amizades, família, carreira, seu tempo fora do trabalho, sua saúde e todas as dimensões importantes da vida. Agora, faça o inverso. Escreva sobre o inferno em que você poderia estar se você não o fizer. E então, eu diria que você realmente precisa fazer isso, porque a pornografia não é o problema. A questão é que você não está vivendo a sua vida da maneira que gostaria. Então você precisa de uma visão da sua vida que seja mais atraente do que a pornografia, e também de uma contravisão que o deixe assustado. Sabe, porque, de outra forma, a pornografia é com certeza extraordinariamente gratificante no curto prazo, mas você sofrerá as consequências de médio a longo prazo do seu uso e, portanto, precisa de uma história que possa contar para si mesmo e que reflita com profundidade o motivo de não ser apropriada para você. Como isso está machucando você, como está diminuindo você e talvez deixando você constrangido e envergonhado, mais isolado socialmente e tudo ou mais. Então, eu diria, pense nisso como uma limpeza de sua mente e de seu comportamento, em vez de simplesmente começar a parar. Parando com a pornografia, você também pode querer tomar nota, e você deveria fazer isso, inclusive na parte da visão negativa do futuro. Você tem que anotar tudo de ruim que você acha que a pornografia está fazendo com você, porque, obviamente, você tem algumas suspeitas de que isso não é bom para você, certo? Mas na verdade, está te prejudicando de alguma forma importante. Portanto, você precisa estar totalmente ciente de quais são seus caminhos, e então levá-los a sério e decidir se esse é o caminho que você deseja percorrer na vida. Então, eu desejaria boa sorte para você. É uma ideia incrível identificar um de seus pontos fracos e trabalhar nele. Você pode se fortalecer substancialmente fazendo isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ajude este conteúdo a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que você gosta.